Olá pessoal, estou aqui na TS Brasil, no Gran Flora, e a gente vai montar um arranjo com um mix de plantas de sombra e orquídeas. E para começar, vou apresentar para vocês a base que a gente vai usar, né? Essa cesta, né? Ó, ela é encapadinha por dentro para dar maior durabilidade e resistência à peça. Apesar que essa peça é 100% reciclada, feita à mão e tem alta durabilidade. Você pode colocar ela dentro de casa e também fora de casa, né? Então não é um plástico qualquer, não é um material qualquer, é um material 100% eco-friendly, então é totalmente sustentável, né? Você não agride o meio ambiente, então tudo isso você tem que pensar também na hora de adquirir uma peça e ser amigo realmente do meio ambiente, porque isso faz toda a diferença, certo? Então a gente vai usar essa base para a gente fazer um arranjo super especial aqui na TS Brasil. Primeiro, esse cesto, ele é bem grande, né? Então, imagina que argila expandida, substrato, né? Ele ia ficar extremamente pesado. Então a gente vai fazer um fundo falso para ele, para elevar, na verdade, esse arranjo, né? E ele não ficar tão profundo. Para isso eu vou usar plástico. Eu vou usar aqui, ó. E aí a gente acaba também reutilizando o material que iria para o lixo, né? Então a gente vai utilizar isso aqui para fazer um fundo falso e ficar mais elevado esse arranjo, tá? E agora sim a gente vai começar a montar um arranjo e as suas camadas normais. A gente vai colocar um pouquinho de argila expandida, vamos colocar uma manta e começar a colocar o substrato, tá? Então essa cesta é legal porque tem essa textura natural, né? Você não diz que é um plástico, mesmo sendo reciclado, né? Amigo da natureza, você não diz que é um plástico. Ele imita muito essa pegada natural, essa textura natural. E é nessa linha que a gente vai também montar esse arranjo. Vamos lá então. A gente vai botar um pouquinho de argila expandida aqui. E aqui agora são as camadas normais do vaso. A gente só deu uma enganada aqui para essa base do vaso elevar um pouquinho e a gente ter uma menor profundidade, tá? Então eu vou botar um pouquinho de argila expandida aqui. Só para as raízes, né, na verdade, não ficarem totalmente em contato com o plástico. Então eu vou colocar um pouquinho de argila. Aqui, ó, coloquei, tá? Então, coloquei a argila e vou colocar uma manta, né? Uma camada aqui para separar o substrato dessa argila que vai entrar. Então, você corta um pedacinho da manta no diâmetro do vaso, né? Só encaixa ele aqui. E nisso, você já diminuiu em muito a altura do vaso, então você não vai usar tanto substrato, não vai ficar tão pesado, né? Porque tem plástico e argila expandida aqui. Então agora a gente começa a plantar. Então eu vou colocar uma camadinha de substrato, fazer uma caminha e a gente começar a acomodar as nossas espécies, tá? Então eu coloquei um leito só de substrato para a gente começar a colocar as espécies. E aí a gente também tem que pensar, porque como nesse arranjo vai ser um mix de plantas de sombra e orquídeas, então a gente vai fazer um cantinho para a gente começar a colocar as orquídeas. Então a gente vai começar colocando essa orquídea havaiana da Magna Flora. Essa orquídea é uma orquídea epífita, então ela gosta de crescer ali na natureza, abraçando as árvores. E quando a gente coloca ela dentro de um vaso, a gente coloca aquele substrato específico para a orquídea, sabe? Casca de pinos, fibra de coco, pedacinho de carvão. Tem produtor que mistura esfagno também nesse substrato. Então a gente vai colocar ela meio isoladinha, sabe? Das outras plantas terrestres. Mas você vai ver que é super possível misturar esses tipos de plantas num arranjo com esse mix, tá? Mas para isso a gente vai fazer um cantinho para elas, tá? Então eu vou, ó, só desenvasar aqui, aí a gente pode tirar um pouquinho desse excesso de substrato que vem e a gente coloca um zeradinho, um novo para ela. Aperta, puxa e dá uma limpezinha nesse substrato. Eu vou apoiar ela aqui só um pouquinho pra gente fazer um cantinho. E aí eu vou isolar esse cantinho com papel, tá? Você pode pegar um papel um pouquinho mais grosso
ou uma folha de jornal. Ela só vai ser utilizada para a gente fazer uma barreirinha para esse tipo de substrato, tá? Então, eu vou colocar elas nesse cantinho daqui, então eu vou fazer tipo, né, uma caminha aqui para ela, aonde eu vou colocar o substrato nesse lado aqui, tá? Vamos lá. Eu vou usar um substrato pronto para orquídea, então já tem a misturinha aqui, um preparado da Granflora. E aí eu vou colocar nesse cantinho um pouquinho desse substrato. Ó. E aí eu fiz uma separação aqui dentro. Não tem importância se ela entrar em contato aos pouquinhos, esse papel vai se degradar, não tem importância, ela vai se adaptando aos pouquinhos aqui nesse arranjo. Vou pôr mais um pouquinho e vou começar a colocar as espécies aqui. Coloca e coloca substrato, tá? Só para dar uma apoiadinha nela, que eu vou colocar uma outra dessa aqui. Então, ó, você dá uma firmezinha só para ela ficar um pouquinho parada, até você ir ajeitando e juntando uma planta na outra, que ela vai ficar mais forte, tá? Vamos pegar outra aqui. A mesma coisa, a gente vai tirar um pouquinho desse excesso de substrato que vem aqui, dá uma leve limpezinha nela e aí você já coloca ela no arranjo. Eu peguei a outra orquídea, esse arranjo, né, a base é bem grande, ele vai ficar bem grandão. Você vê mais ou menos o caimento, né, da haste floral, para você dar o movimento que você quer, né? Mais ou menos assim. E agora, mais substrato para você segurar esse arranjo aqui. E aí, para as orquídeas, qual é o segredo? Você vai firmar bem esse substrato, tá? Na maioria das outras plantas, a gente diz não pode apertar muito para o substrato não ficar compacto, mas a orquídea precisa estar firme. Então, você pode ir amassando bem esse substrato aí para ela ficar bem firmezinha, tá? Então já firmei as orquídeas. É lógico que quando a gente vai plantando as outras, esse arranjo vai ficar firme como um todo, né? Agora eu vou colocar uma begônia, essa begônia bem lindona aqui, da Flora Fujimaki. Olha a coloração dela. As begônias são bem lindas, né? Porque elas têm essas folhas bem assimétricas, né? Um lado maior do que o outro. Então dá um efeito bem bonito. Essa coloração brilhante, né? Essa textura diferente, bem especial das begônias. Então, mesma coisa, aperta o vaso, tira a planta e dá aquela limpezinha, tira o excesso de substrato para depois colocar no arranjo. Agora vou acomodar a nossa begônia aqui e coloca substrato. Então vou pôr 2 potes aqui de begônias para ficar bem cheinha. Então a mesma coisa, dá aquela fofadinha nas raízes. Vamos encaixar ela aqui bem juntinha. E aqui você pode, nas begônias, depois ir até tirando, né, os cabinhos de sustentação, se você quer dar esse movimento mais natural para o arranjo. Inclusive das orquídeas também, deixar ela cair mais naturalmente. E agora a gente vai finalizar o arranjo com essa Tradescante, a variegata, que eu me apaixonei, do sítio Cedros. E a gente vai deixar ela caidinha aqui desse lado. Aperta. Dá um puxãozinho nela. E aqui eu não vou nem tirar muito o torrão, porque ele é pequenininho. E aos pouquinhos ela vai espalhando suas raízes aqui dentro. Só vou colocar mais um pouquinho de substrato para elevar essa base aqui dentro. E
encaixar ela ali. E aí eu vou encaixar ela nesse espacinho aqui. E ela vai ficar então como uma pendente aqui na frente desse arranjo, tá? Agora então é colocar substrato para plantar. Então, a gente primeiro vai encaixando e aí depois é colocar mesmo o substrato, tampar as raízes, deixar ela firmezinha para ela não sentir, né? Dá uma levantada nela aqui, ó. E coloca o substrato. Então a gente misturou, deixa eu virar mais para aí, ó. A frente ficou com essas pendentes. A gente misturou também begônias. Eu usei 2 potes de begônias e 2 orquídea havaiana. Então é possível você misturar tanto plantas epífitas, né, que tem aquele substrato específico, quanto plantas terrestres. É só você, né, pensar num cantinho para ela que é possível, ela vai se desenvolver bem, tranquilo. E você vai escolher um lugarzinho bem iluminado, bem claro, né, bem pertinho da janela, porque elas precisam tomar bastante claridade. Se possível, sabe, aquela 1 horinha de sol bem fraquinho da manhã já é suficiente aqui para essas plantas, para continuarem crescendo bonitas, tá? Então, agora a gente vai fazer os últimos ajustes aqui dos acabamentos, vai colocar um pouquinho de casca de pinos aqui para fazer um acabamento mais, né, uma cobertura mais natural e a gente vai para a rega. Então acabei de montar aqui, plantei a pendente, diferentes tamanhos, a orquídea mais alta, a begônia, a média e a pequenininha aqui na frente. Botei um pouquinho de casca de pinos para dar um acabamento, mas eu vou colocar aqui na frente, que ainda tem um buraquinho, eu vou colocar musgo. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que é o musgo verde ou fofão, que a gente chama, que é ótimo também para dar esses acabamentos. E aqui nesse cantinho aqui, ó, eu vou colocar esse pontinho verde, tá, de musgo. E também esse outro musgo branco que a gente chama, que na verdade é um líquen, mas a gente conhece como musgo branco ou musgo das renas, né? Então eu vou colocar também ele por aqui para preencher esse espacinho aqui da frente. E finalizamos o nosso arranjo. Espero que vocês tenham gostado. Para conhecer então os produtos que a gente utilizou, a gente vai colocar todos os produtores, né, das plantas que a gente usou aqui na descrição desse vídeo. Então a Flora Fujimac, o Sítio Cedros e a Magna Flora da Orquídea. Vai estar tudo descrito para vocês e também o site da TS aí para vocês pesquisarem, procurarem os produtos. Tem a aba lá onde encontrar e aí você fica sabendo a loja mais perto aí de você, onde você pode encontrar os produtos da TS. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo grande e até a próxima!